Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Nós leremos os versículos de números 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, versos de números 12 e 13. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Podeis assentar. Quando eu era novo convertido, irmãos, eu acredito que eu deveria ter 15, no máximo 16 anos de idade, mas acho que era 15. Eu li um livreto, que eu creio, até onde minha memória rastreia, ter sido o primeiro exclusivamente sobre história de avivamento espiritual. E eu li uma passagem nesse livro que ficou gravada na minha memória até os dias de hoje. Inclusive, hoje eu resolvi consultá-lo para ver se era exatamente como eu me lembrava e citava, e era realmente daquela mesma forma. O que citava eu era uma expressão de um pregador metodista, calvinista, chamado Howell Harris. Ele foi o grande instrumento de Deus para levar o avivamento à Escócia, também, em parte, ao país de Gales. Ao mesmo tempo que John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley sacudiam a Inglaterra, este homem ia para a Escócia e para o país de Gales. Era intensamente fervoroso, um diligente evangelista. E quando ele chegou na parte norte do país de Gales, ele disse a seguinte expressão, que é a que estava na minha memória e que repito agora. Ele disse: este país está arruinado por falta de pregarmos a Cristo experimental e poderosamente. Essa expressão, irmãos, ficou na minha mente: pregar a Cristo de uma maneira experimental e poderosa. Logo, ele estava admitindo que algum tipo de pregação ocorria naquele lugar. Fazia parte de uma nação protestante, mas ele estava dizendo que a pregação de Cristo não era experimental e poderosa. Alguns já disseram uma coisa muito curiosa, que os grandes reformadores, os grandes avivalistas, quando eles elaboravam confissões de fé, eles estavam dando testemunho de sua própria experiência, confessando a fé que lhes veio ao coração, que representou para eles uma experiência de conhecimento de Deus, de revelação, de salvação. Mas feitas essas confissões de fé na geração seguinte, elas são lidas para os que pretendem ingressar na igreja e espera-se deles o assentimento, a concordância. E às vezes muitas pessoas entram na igreja dando assentimento a uma confissão de fé que foi feita por outro, mas que não é a confissão de fé dele. Não representa a fé que ele próprio tem. Talvez ele não discorde, até concorde com todas as proposições teológicas que estão ali, mas ele não teve uma descoberta pessoal, ele não teve uma experiência pessoal, como os que a redigiram, que falaram daquilo que descobriram, que encontraram em Deus, e não como na geração que se seguiu, apenas
deram assentimento a uma coisa feita. E aí onde entra o declínio, é quando nós temos uma geração que confessa e uma que apenas dá o assentimento. Essa geração do assentimento preserva a casca, mas perde o miolo. Preserva a forma, mas perde o conteúdo. Mantém a liturgia, mas perde a vida. Ser crente, meus irmãos, envolve uma experiência profunda e marcante com Deus. Não é algo que você herda. Recentemente eu estive num lugar em que a pessoa disse que era crente desde que nasceu, porque havia nascido em um lar cristão, fora educada, dentro dos parâmetros do Evangelho, nunca mostrou dissensão, e, portanto, se considerava crente desde que nascera, mas nós chegamos a este mundo pecadores. Ou seja, essa pessoa não foi capaz de identificar um momento de sua vida em que ela tenha tido uma experiência de conversão. Ela apenas seguiu uma rotina, ela seguiu um legado, mas ela não teve uma experiência pelas palavras que disse. Se eu for julgá-la pelas palavras ditas, não teve uma experiência pessoal de conversão. Porque aqui nós temos, no texto lido, mas a todos quanto o receberam. É preciso receber Jesus num ato de fé consciente, a saber os que creem no seu nome, receber Jesus pela fé. Logo, confiar em Jesus não é apenas reconhecer afirmações teológicas acerca dele, como que ele é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz. Eu o quero receber na minha vida. Jesus não apenas é o Salvador que dá a salvação, ele é a salvação dada. Simeão, ao tomá-lo dos braços, o ancião do templo, ele orou ao Pai e disse: agora leva-me em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A vida eterna é o dom de Deus em Cristo Jesus, não como uma mera coisa que ele dá e está fora, é algo nele. Portanto, nós temos que receber a Cristo, não é receber uma coisa que ele dá, é recebê-lo pessoalmente em nossas vidas. Não há conversão sem uma experiência pessoal, onde alguém invoca o Senhor e o Senhor entra na sua vida, na sua existência. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Alguém que invoca é alguém que chama por outro. E aqui diz: a todos quanto o receberam. Mas ele explica: os que creem no seu nome. Nós o recebemos por fé. Fé no seu nome quer dizer fé na sua pessoa. O nome designativo de alguém naquele tempo era representação desse próprio alguém. Nós cremos em sua singularidade, nós cremos em seu nome, nós cremos em sua identidade, cremos em sua pessoa. Não é a fé numa doutrina, num dogma, é uma fé numa pessoa. E o nome de Cristo o aponta como Salvador. O seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus quer dizer que Jeová salva, o Senhor salva. Crer no seu nome é crer na sua pessoa como Salvador, é chamá-lo para vir às nossas vidas, para que possa ele salvá-las. E assim nós o recebemos, abrimos o coração para ele entrar. E Jesus não entra como hóspede, entra como Senhor. Não entra para ficar num canto da nossa existência, mas para se assenhorear do nosso coração e da nossa vida. A todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós podemos perceber aqui que há uma experiência gloriosa, porque para nós sermos feitos filhos de Deus é preciso um poder. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, um poder sobrenatural age em nós, age sobre nós, para nos tornar filhos de Deus. Um filho difere de uma criatura, porque uma criatura
é feitura de nossas mãos, mas não participa da nossa natureza. Eu posso fazer um boneco de gesso, é feitura, é criatura minha, mas não é meu filho, não participa da minha carne, do meu sangue. Mas quando nós recebemos Jesus, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, porque de alguma maneira nós nascemos de Deus. Nos tornamos, como diz Pedro, co-participantes da natureza divina. Nascemos de novo, não da carne, não do sangue, não da vontade do varão, não da vontade da carne, mas nós nascemos de Deus. Esse texto de João mostra que a salvação não se dá por meio de um rito, de uma cerimônia, de uma formalidade, que a salvação não é apenas um assentimento intelectual, é um recebimento pessoal de Cristo em nossa vida, para que Ele venha nos salvar, se assenhorear de nós. É fruto de uma fé pessoal nele como nosso Salvador, que o recebe. E quando nós recebemos Jesus por fé, um poder vem sobre nós para mudar a nossa condição, para nos fazer nascer de Deus, para nos tornar co-participantes da natureza divina. John Wesley dizia que a fé é um dom de Deus para os corações contritos. Aqueles que reconhecem sua miséria, que diagnosticados pela lei de Deus, têm a revelação de quão miserável é sua condição diante de Deus, aqueles que se abominam no pó e na cinza, que batem no peito como publicano, aqueles que se reconhecem pecadores, que lamentam suas escolhas de vida, seus descaminhos, suas errôneas prioridades, aqueles que abominam suas atitudes, sua natureza caída, aqueles que se deixam contristar e chegam ao arrependimento. A esses o Espírito Santo oferece a fé, oferece as condições para que se agarrem a Cristo, lhes dá testemunho de Cristo e os capacita a chamá-lo, a recebê-lo, para que sejam feitos filhos de Deus. O Evangelho de João é um evangelho interessante dentre os 4, porque ele salienta muito esta questão da experiência pessoal com Deus que é preciso ter. No catolicismo romano, nós temos um sacramentalismo. Todas as experiências de que a Bíblia trata são reduzidas a cerimônias. O novo nascimento ou regeneração confunde-se com o batismo, que acontece em crianças que não têm nem conhecimento do que está se dando com elas. No crisma, dizem que recebe a plenitude do Espírito Santo, no confessionário o perdão, na extrema unção algum tipo de capacitação para a vida no além. Portanto, reduz-se aquilo que deveria ser uma experiência a uma forma. E dentro desse sacramentalismo, a igreja é que ganha prioridade, na visão católico-romana, porque a igreja é que administra estes rituais. Ela se torna, portanto, como que uma depositária da salvação, e por meios mecânicos, por meio de ritos e cerimônias, comunica graça para as pessoas serem salvas. Mas aqui não se fala de batismo, aqui não se fala de crisma, aqui não se fala de confessionário, aqui se fala de um homem receber Jesus crendo no seu nome, e que como resultado disso, ele tem de Deus o poder para ser uma nova criatura, para nascer de novo. É preciso, portanto, uma experiência pessoal. Jesus nunca disse, ide à igreja institucional, no sentido de buscar por meio dos ritos que ela administra a salvação. Jesus dizia, vinde a mim. E sempre que ele fazia esse convite, vinde a mim, ele se colocava como aquele que vai dar tudo de que alguém necessita. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A igreja romana, exatamente por ver a salvação dessa forma sacramental, ela valoriza pouco o entendimento do fiel acerca de suas próprias doutrinas. Durante a Idade Média,
o padre celebrava a missa em latim de costas para o povo, que nada entendia. Mas diziam que bastava ao povo, ao final da missa, dizer amém. E eles estariam com isso, concordando com tudo que fora dito, se submetendo à autoridade da igreja, ainda que não entendessem o que ela estava dizendo, mas era como se dissessem: concordamos, seja lá o que for, porque a igreja não pode errar. Isso eles chamavam de fé implícita. Ou seja, essa pessoa não tem uma fé consciente, explícita, mas tem uma fé implícita, porque ela aceita o que a igreja diz. Fé ficava reduzida a uma relação com uma instituição, uma relação de submissão a uma autoridade institucional, não a um ir pessoal a Jesus, a um recebimento pessoal de Jesus Cristo. A Bíblia, porém, é clara, irmãos. A salvação é pela graça mediante a fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. E não há fé sem entendimento. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus está escrito em Romanos 10. Em Mateus, capítulo de número 13, versículo 19, lá na parábola do semeador, Jesus diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Jesus, portanto, diz que nada adianta alguém ouvir e não entender. O diabo vai levar a semente, porque ele não compreendeu. Lá em Lucas 8 e 12, também falando da mesma parábola do semeador, Jesus diz: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. É o mesmo grupo. A palavra lhes chegou ao coração e o texto lá de Mateus diz que porque eles não entenderam, o diabo vem e leva. E aqui diz que o diabo leva para não acontecer de eles meditarem muito, pensarem muito, até entenderem e crendo serem salvos. Portanto, a fé é uma fé consciente, baseada não na autoridade institucional de uma igreja, mas baseada na palavra de Deus. A própria igreja romana aceita a autoridade da Bíblia, porque a igreja diz que este livro é a palavra de Deus, por força da autoridade institucional da igreja, em quem o fiel confia, ele confia também na Bíblia. Mas nós não cremos nisso. Nós cremos que por a Bíblia ser a palavra de Deus, Deus fala nela. Nós, portanto, sabemos que é a palavra de Deus, porque Deus está falando através dela. Não precisamos que ninguém autorize a palavra de Deus, ela se auto-certifica, se auto-autentica. Ela tem uma natureza inconfundível. Ela não é um documento morto, é uma palavra viva e poderosa. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, vai até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. Quando Deus fala, nós o reconhecemos sem necessidade de que uma autoridade externa nos diga que ali é Deus que está falando. Portanto, nós temos uma experiência pessoal de reconhecimento dessa palavra na nossa conversão. A doutrina da reforma diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que o Espírito Santo faz saber isso ao ouvinte. Ou seja, ela é objetivamente a palavra de Deus, mas é subjetivamente reconhecida por aquele que ouve. Paulo diz aos Tessalonicenses: eu dou graças a Deus porque vocês receberam a minha palavra não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, o que de fato ela é, a qual opera em vós, os que credes. Nós temos uma experiência pessoal, não mediada por uma instituição, de ouvir Deus falar na Escritura, de ouvir o chamado de Deus, para que nos arrependamos nas Escrituras, de ouvir o Espírito Santo ecoando o que está nesse livro no nosso coração. Nós invocamos o Senhor Jesus diretamente em resposta a isso, e Ele vem diretamente ao nosso coração, para pelo seu poder nos fazer filhos de Deus. John Wesley,
Ele foi educado na igreja, tornou-se um pastor, mas não era convertido. Muito disciplinado, muito diligente, mas sua fé era apenas o que ele aprendera dos dogmas que lhe foram repassados. Ele tinha insegurança quanto à sua salvação, faltava-lhe confiança pessoal em Jesus como seu Salvador. Ele escreveu uma carta à sua mãe, Susana Wesley, onde ele dizia: mãe, eu devo ter alguma fé, eu sei que um tipo de fé eu tenho, mas eu ainda não tenho aquela fé de que Paulo falou em Gálatas 2:20, porque eu não sou capaz de dizer o que Paulo disse lá. E o que Paulo disse em Gálatas 2:20? Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E um dia Wesley estava num culto em que era lido um comentário de Lutero a uma das epístolas de Paulo, e de repente o entendimento lhe veio. Os irmãos morávios o evangelizaram de maneira precedente a este momento, e ele naquele momento diz: eu confiei em Cristo, somente em Cristo meu coração aqueceu, e eu confiei em Cristo, somente em Cristo para a minha salvação, e senti que Ele havia levado os meus pecados, e teve ali uma experiência com Deus de salvação. Mas como eu disse, o Evangelho de João é um evangelho que enfoca muito o aspecto experimental da salvação. Veja aí João, capítulo de número 1 ainda, versículos 35 a 37, primeiramente. No dia seguinte, João Batista, outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. João Batista pregava sobre o Cristo que viria, e de repente Jesus apareceu, ele disse: é ele, eis o Cordeiro de Deus. 2 dos discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus. Lá no versículo de número 40, fala dos que passaram a seguir Jesus, num processo em que um, inclusive, foi aumentando o número de discípulos, chamando outros. No verso 40 diz: era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido Jesus. Este achou primeiro a seu irmão Simão, ou seja, André, que seguiu primeiro Jesus, estava com João Batista quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus, foi chamar o irmão dele, Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou a Jesus. Que coisa gloriosa! Ele não só contou, nós achamos, ele levou a Jesus a uma experiência pessoal. Ou seja, Pedro, tu não vai só ouvir falar da minha experiência de descobrir que Ele é o Cristo, tu vais comigo lá, tu vai ter a descoberta de primeira mão. Levou a Jesus. No verso 43 diz: no dia seguinte, que Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Ou seja, ele chegou para Natanael e disse: nós achamos aquele de quem falou Moisés na lei e nos profetas. Não sabemos só porque Moisés falou, não, nós o encontramos. E Natanael desconfiou e disse: pode vir alguma coisa de Nazaré? Eles disseram: vem ver, tem a experiência pessoal, encontra-te com ele.
E eu não vou ler aqui a história, mas Natanael se encontrou com Jesus e também teve a sua experiência pessoal, descobrindo-o como Messias, passando a segui-lo. Lá em João capítulo de número 3, mais uma vez nós vemos a ênfase na experiência. Jesus vai falar com Nicodemos, um mestre da lei, um homem de posição religiosa, um leitor do Velho Testamento. E Jesus diz em João 3,3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando da necessidade daquela experiência de que vos falei, do novo nascimento. Quando eu recebo Jesus por fé, crendo na sua pessoa, confiando nele como meu Salvador, eu recebo o poder para ser feito filho de Deus. Eu vou nascer de novo, não da carne, do sangue, da vontade do varão, vou nascer de Deus. E Jesus está dizendo isso a Nicodemos, que se esta experiência ele não a tivesse, ele não poderia entrar no reino de Deus, ele não poderia ser salvo. É interessante, meus irmãos, que Nicodemos ficou impressionado com isso. Era um religioso, era um homem dedicado às letras sagradas, mas foi interpelado por Jesus, não para Jesus lhe expor um assunto teológico, mas para dizer a ele que ele precisava de uma experiência com Deus, o novo nascimento. Jesus inclusive disse que essa experiência, ela é tão transcendente que não há como explicá-la na linguagem dos homens. No verso 8, Jesus diz a Nicodemos: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É como se Jesus estivesse dizendo: Nicodemos, olha, o vento, você sente o vento, você ouve o ruído do vento, mas você não sabe o mecanismo do vento, de onde ele veio, para onde ele vai. Essa experiência do novo nascimento eu não tenho como explicar a você, mas você vai saber quando ela lhe ocorrer. Como você percebe o vento, ainda que não sabe explicar de onde ele veio nem para onde ele vai, você ouve o vento, você tem a experiência de percepção, embora não saiba tudo sobre ele. Se você tiver essa experiência, você vai saber de que se trata. Aí no verso 9 nós temos: Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus está dizendo: esta é uma experiência celestial, é nascer do alto, é nascer de cima, é nascer de Deus. Eu não tenho como falar a você em linguagem humana como ela se dá. Por isso que ele procurou uma analogia, ele procurou compará-la com o nascimento, mas não é exatamente isso. Jesus disse: eu falei a você de coisas terrestres para você entender, eu coloquei como se fosse um novo nascimento e você não entendeu. Imagine se eu falar segundo o que ela é da perspectiva celestial, você nunca vai entender. Mas Jesus diz no verso 11: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus veio do céu, sabe de que se trata isso, é Deus. E ele, Nicodemos, não está confiando no que Jesus está dizendo, mas aqui a palavra é muito importante. Na verdade nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. É preciso ter a experiência. Nicodemos saberia o que era isso depois que ele experimentasse, porque nós só falamos daquilo que sabemos, nós só testificamos daquilo que vemos. Se você não tiver uma experiência com Deus de novo nascimento, você não saberá o que é isso. Jesus está aqui desprezando a curiosidade de Nicodemos, sendo uma experiência celestial. Eu
comparei com a coisa humana que você conhece, o nascimento. Você ainda assim não entendeu, nunca entenderia se eu falasse na linguagem celestial, conforme nós sabemos como acontece por testemunharmos o milagre. Mas se você tiver a experiência, você vai saber de algum modo. Porque o vento, você ouve a voz, ouve o ruído, sente o vento. Apesar de não saber de onde ele veio, nem para onde ele vai. Se você nascer do Espírito, você vai poder falar daquilo que testemunhou, vai poder falar daquilo que experimentou. Note a ênfase numa experiência pessoal, uma experiência pessoal com Deus. Lá em João, no capítulo 4, nós vemos Jesus falar com a mulher samaritana. E mais uma vez vem a ideia de uma experiência. Em João 4,10, Jesus fala à mulher samaritana. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Jesus diz àquela mulher: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, que é a salvação, a vida eterna por Jesus Cristo, e se tu conheceras quem é este que está falando contigo, se você soubesse quem eu sou e o que eu tenho para dar, você me pediria, e eu te daria a água viva. E no verso 13, ele segue dizendo: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, do poço em que ela fora pegar a água, que ele toma como uma imagem deste mundo, que nunca sacia, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele, dentro dele, uma fonte que salte para a vida eterna. Jesus está dizendo à mulher: olha, quem bebe deste poço que tu veio pegar a água, que ele está tomando como imagem deste mundo, com todas as suas ofertas de satisfação, torna a ter sede. Não há nada neste mundo que possa saciar a alma do homem. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos criados por Deus e para Deus. Não há nada aqui que pode lhe deixar satisfeito. Mas Jesus diz: quem beber da água que eu der, quem tiver essa experiência, nunca terá sede. Meus irmãos, isso não pode ser uma coisa só na abstração, porque Jesus está falando que a pessoa vai ter um sentimento de realização, de saciedade, de plenitude. Jesus diz porque vai ter algo dentro dela. Ela não vai precisar buscar mais água do lado de fora, ela vai ter dentro dela um suprimento, uma fonte de água que salta para a vida eterna. Ela vai ter aquilo que procura fora, agora dentro dela. Ela não vai ter mais sede. Quando eu leio esse texto, eu sempre me lembro de um testemunho que um pastor deu, onde ele disse que um homem chegou na sua igreja e disse: pastor, eu estou muito irritado com você, com a sua igreja, porque minha mulher me acompanhava para as festas, dançava, bebia comigo, ia para as diversões mundanas comigo, e desde que ela entrou na sua igreja, ela não vai mais para isso, ela não quer mais saber disso. E o que vocês fizeram com ela? Vocês estão proibindo que ela participe de tudo isso? E o pastor disse: você já pensou na hipótese de ela ter encontrado alguma coisa tão mais gloriosa do que o que procurava lá, que por causa disso ela não queira ir, em vez de pensar que ela está sendo proibida? Meus irmãos, o crente abandona estas coisas mundanas, não porque ele está sobre interditos e proibições da igreja, mas porque o que ele procurava lá e nunca encontrava, agora ele tem dentro dele, de maneira real e não ilusória, uma fonte que salta para a vida eterna. Agora note, no versículo 39 de João 4, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. A mulher disse e o povo acreditou.
Indo, pois, ter com ele os samaritanos, quer dizer, os samaritanos primeiro acreditaram, o que essa mulher está dizendo aí faz sentido, vamos lá, conhecê-lo. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Agora não é mais pela palavra da mulher, creram em Jesus por causa da palavra de Jesus. E no verso 42, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Tivemos uma experiência pessoal. Em João capítulo 6, nós temos um episódio em que Jesus, depois de ter multiplicado pães, é seguido por uma multidão. Alguns eram sinceros e outros estavam lá para ter mais pão. Jesus repreende os que estavam lá pelo motivo errado, só para ter pão. Tem muita gente em igrejas aí que apregoam apenas a teologia da prosperidade, porque querem ver Deus como um instrumento para elas se darem bem do ponto de vista secular e humano. E muitos estavam lá à procura do pão. Jesus os repreendeu: estão aqui pelo pão e não pelos sinais, e não pelo que está sendo evidenciado sobre quem eu sou. E Jesus então começou a pregar sobre a necessidade de ter uma experiência pessoal com ele. Em João 6, no verso de número 35, diz assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso, irmão, só pode ser uma experiência muito poderosa para alguém que antes estava com fome e sede espiritual, indo a Jesus, crendo nele, agora poder constatar que nunca mais, dessa maneira que tinha antes, terá fome ou terá sede. Quando Jesus pregou a necessidade de uma experiência pessoal com ele, muitos quiseram ir embora. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, teu discurso é muito duro, porque Jesus estava dizendo que sem essa experiência eles não seriam salvos, sem se apropriarem de sua carne, de seu sangue, através da fé, sem terem essa experiência de confiar no seu sacrifício, eles não teriam salvação, eles não experimentariam vida em si mesmos. E muitos foram indo embora. E os discípulos disseram: Senhor, teu discurso é duro. E veja o que está escrito em João 6, a partir do 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem ir embora? Mas veja o que eles responderam. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Eu peço que você preste atenção à ordem. Ele não diz nós temos conhecido e crido, ele diz nós temos crido e conhecido. O conhecer aqui não é aquela informação preliminar que você tem sobre Cristo, que é necessária para você saber quem ele é e invocá-lo. Esse conhecimento não é aquele que precede a fé, é o conhecimento posterior à fé, é o conhecimento por experiência. Nós temos crido e conhecido pessoalmente que tu és o Filho de Deus. É o conhecimento que eles passaram até depois de crer, um conhecimento pessoal. Senhor, para quem iremos nós? Como Jesus disse: quem vem a mim nunca terá fome, nunca terá sede. É como quem diz: agora nós vamos procurar onde, Senhor? Nós que já procuramos em todo canto, encontramos em Ti. Nós vamos procurar onde? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Nesse mesmo sermão, Jesus disse o seguinte, veja aí o versículo de número 63. Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Preste atenção a essa expressão de Jesus. As minhas palavras são espírito e vida, quer dizer, são experiência. Minhas palavras não são conhecimento para um arquivo mental. Minhas palavras não são informações. Minhas palavras são espírito. Minhas palavras são para se encarnar em vocês. Minhas palavras são uma experiência viva. Minhas palavras são vida. Minhas palavras são espírito e vida. Agora compare esse texto com um outro que está lá em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2, verso 16. Veja o que Paulo diz: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Filipenses 2:16. Paulo diz: irmãos, eu espero que vocês tenham retido a palavra da vida, porque senão eu terei trabalhado em vão. Ou seja, ninguém aqui se converteu. Se vocês apenas ouviram as palavras, mas não retiveram por meio dela vida, nada lhes adiantou. Se vocês não fizeram uma retenção do que eu proclamei com vida, se vocês ouviram minhas palavras, como quem ouve uma aula, um discurso filosófico, isso não tem valor. Mas se vocês reteram, seguraram a força vital da palavra, a palavra é espírito e vida, se vocês tiveram uma experiência com a palavra, se a força de vida da palavra foi retida em vocês, aí o meu trabalho não foi em vão. Mas se vocês não reteram, então meu trabalho foi inútil. É preciso, irmãos, nós abraçarmos esta mensagem, não por meio da rotina eclesiástica, mas recebemos essa mensagem para nos lançarmos aos pés do Senhor e sermos salvos por Ele, numa experiência poderosa e transformadora. Veja o que o mesmo Paulo diz em Filipenses 3:8, já que estamos próximos. Paulo diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Você não se espanta com isso não, irmãos? Veja como a força dessa experiência é colocada. Paulo diz: conhecer a Cristo foi tão maravilhoso, que tudo que me era caro, eu perdi, agora considero como esterco, não vale nada, diante do que eu achei em Jesus Cristo. Veja que experiência gloriosa. Ela condiz com as palavras de Jesus: olha, você vem sedento e nunca mais tem sede. Você vem com fome e nunca mais tem fome. Você procurava água do lado de fora, agora tem uma fonte jorrando dentro. Isso condiz com o que Pedro diz: Senhor, depois que nós te conhecemos, não tem mais para onde ir. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido, conhecido que tu és o Filho de Deus. Paulo diz: pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, eu perdi todas estas coisas e as considero como nada. Meus irmãos, eu tenho pregado em muitas igrejas evangélicas e eu digo para vocês, não é pouco o número das pessoas que estão ali sem uma experiência com Cristo, sem evidência de uma experiência, sem entendimento até da salvação. Pessoas que apenas estão ali sentindo-se bem acolhidas num determinado grupo, apenas porque foram educadas na igreja, mas estão precisando ouvir, como Nicodemos, frequentador do templo e da sinagoga, precisou ouvir: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não basta conhecer apenas as nossas declarações de fé e dar sentimento, é preciso a experiência pessoal. Não basta ouvir a palavra, tem que reter a palavra com vida. Não basta receber uma mensagem, tem que receber por ela a experiência
espírito e vida, tem que passar por essa experiência do novo nascimento. Do novo nascimento. Em João 9 nós temos o caso de um cego. Eu acho que João, até por essa ênfase na experiência, relatou este caso que outros evangelistas não relataram, porque ele termina, embora tendo sido uma cura, ilustrando a experiência de salvação. Aliás, o próprio Jesus faz isso. Depois de curar o cego, ele vai falar com os fariseus e diz que eles é que estão cegos. Portanto, ele toma o caso do cego que foi curado para ilustrar o homem sem Deus e sem salvação, e obviamente a restauração da vista ao cego como uma experiência de conversão em que alguém contempla o Senhor. O cego era cego de nascença, Jesus o curou, os fariseus ficaram revoltados, entraram na casa dos pais do cego e disseram: dá glória a Deus, mas não dá glória a esse homem não. Que história é essa aí de que teu filho foi curado por este homem? E os pais daquele cego disseram: aconteceu, mas ficaram com medo, disseram: ele é de maior, vai lá, fala com ele. Vocês podem ir lá falar com ele, procurem saber dele. Quando vão falar com o cego, irmãos, o cego é direto. O pessoal chega lá e diz: dá glória a Deus, porque Deus não ouve pecadores, esse homem é pecador. O cego diz: é o seguinte, se ele é pecador eu não sei, mas eu sei que eu era cego e agora vejo. Eu sei o que me ocorreu. Se vocês querem discutir teologia, discutam entre vocês. E eu nunca ouvi falar que alguém tenha curado um cego de nascença e não seja de Deus. Se é pecador, não sei, mas eu sei o que me ocorreu. Eu era cego e agora vejo. É como na parábola do filho pródigo é descrita a conversão. O pai diz: este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Veja que palavras fortes. Era alguém perdido numa floresta que encontrou o caminho. É um morto que ressuscitou. É um cego que agora está vendo. Jesus disse: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Uma experiência transformadora, irmãos. Uma experiência transformadora. É interessante como a Bíblia fala da conversão, como se vida entrasse em nós. João é toda hora disso. Do seu interior fluirão rios de água viva. Lá em João 20, 22, Jesus assopra sobre os discípulos e diz: recebeu o Espírito Santo, é o sopro vital do novo nascimento, como a Adão foi soprado o próprio Espírito dele, Adão, para que ele se tornasse alma vivente. Em João 20, lá no finalzinho, no versículo 31, João diz: estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, para que vocês, por essa palavra, creiam em Jesus, e para que crendo vocês se apoderem da vida que há na sua pessoa, no seu nome, a vida nele. Às vezes, irmãos, a gente lê tanto a Bíblia que a gente perde a força das palavras com o passar do tempo. Mas pense em vida, a vida de um corpo sem vida, um cadáver, ele fica sem cor. Quando a vida chega, ele fica rubro, ele ganha coloração. Um corpo morto é frio, é gélido. Quando a vida tem calor. Se quando eu me converto eu estava morto e recebo vida, então eu estava numa vida incolor, agora minha vida tem co-identidade. Eu estava numa vida gélida, morta, eu era um zumbi, agora tem calor na minha alma. Paulo, irmãos, fala em Efésios 2, nós estávamos mortos em delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, segundo o
príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, andavam segundo o curso deste mundo. Nós estávamos nessa situação miserável, mas Deus interrompeu esse ciclo, essa corrente de destruição. Mas Deus, pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. A conversão é mostrada como uma vivificação, uma passagem da morte para a vida. É um gelado inerte, sem cor, que de repente agora tem cor, tem calor, tem movimento, tem vida. Uma transformação poderosa. E quem crê, irmãos, não apenas vai passar por essa experiência, mas vai ter o testemunho de que está perdoado e salvo. Lá em Romanos 8, a Bíblia diz, no verso 16, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está aí uma coisa difícil de eu expor numa pregação, porque é uma experiência. Como é que eu vou expor para alguém como é que isso acontece, como é que ele vai entender perfeitamente como acontece se não estiver acontecendo com ele? Tem que acontecer com você. Romanos capítulo de número 8, 15 e 16, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Agora nos sentimos íntimos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Era isso que inquietava John Wesley. Ele dizia, eu não me sinto seguro, eu não tenho esse testemunho. O pai dele, pouco antes de partir, disse, meu filho, é o segredo da verdadeira religião, é o testemunho de Deus, é você saber por si mesmo sobre a sua salvação. Busque o testemunho. Ele disse para John, disse para Charles Wesley, busque o testemunho interior. E naquele culto, Wesley teve aquela experiência do testemunho interior do Espírito Santo, o Espírito testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia diz em 1 João 5 e 10, quem crê tem dentro de si mesmo o testemunho, vai saber, tem dentro de si mesmo o testemunho. Nós temos um episódio na Bíblia, irmãos, em que Jesus estava na casa de um fariseu e uma mulher caiu aos seus pés. A mulher caiu, irmãos, de maneira, tudo que ela fazia parecia exagero. Primeiro, ela caiu aos pés de Jesus, isso já era um exagero. Ainda mais que ela não queria nem saber em que casa estava entrando. Ela estava entrando na casa de um fariseu, e ela era outrora uma pecadora. Era uma casa que lhe era hostil, mas ela não quis nem saber, nem perguntou quem era o dono da casa. Ela entrou com tudo, caiu aos pés do Senhor Jesus, começou a chorar, e era muito choro, porque com as lágrimas ela lavava os pés de Jesus. Então não era só olhos úmidos, não, era muita lágrima. Ela lavava os pés de Jesus, ela soltou os cabelos e começou a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. O fariseu disse, este homem aí, se fosse profeta, saberia que ela era pecadora. Disse nos seus pensamentos. Jesus sabia o que ele estava pensando. Jesus disse, olha, se alguém for perdoado de tanto e outro for perdoado muito mais, qual dos dois aí vai ficar mais grato? O homem disse, aquele a quem foi perdoado mais, pois essa mulher está nessa condição, ela foi perdoada. Eu te digo, mulher, perdoados são os teus pecados, e a quem muito é perdoado, muito ama. Aquela mulher ali sabia que fora perdoada, estava sentindo o perdão, estava se desmanchando em lágrimas nos pés do Senhor Jesus. Meus irmãos, quem se torna crente nunca se arrepende de ser crente. Está lá na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz, a tristeza segundo Deus produz o arrependimento de que ninguém se arrepende. Eu conheço muito crente que diz assim, se tivesse sabido antes, se eu tivesse vindo antes, se eu tivesse me convertido antes. Todo crente, meu irmão, se alegra por ser crente. Davi, quando pecou, disse, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele não pediu a salvação de volta porque ele não a perdeu, era crente, estava arrependido.
Mas enquanto ele não confessou o pecado, ele havia ficado sem aquela alegria, aquele desfrutar da alegria da salvação. Ele diz: me dá essa alegria, como quem diz, eu não consigo mais viver sem ela. Dá-me a alegria da tua salvação. A Bíblia diz que a paz de Deus é o árbitro em nosso coração. Ela é tão gloriosa que quando a gente transgride, a gente perde sintonia com essa paz e a gente se arrepende porque não consegue viver mais sem ela. É a paz que excede todo entendimento. O apóstolo Paulo, meus irmãos, quando foi acusado por falsos apóstolos de não sê-lo, e esses falsos apóstolos diziam que eles eram que eram, Paulo não se gloriou frente a eles, fazendo alusão aos seus conhecimentos, mas ao que padeceu por Cristo. Paulo diz: olha, o que eles têm eu tenho, são hebreu, também sou hebreu, são israelita, também sou israelita, agora eu quero saber se eles têm o que eu tenho. Aí ele diz: recebi 40 açoites menos um dos judeus, eu desci dentro de um cesto por muros, eu fiquei dias no abismo em alto mar, naufraguei, passei perigo entre os irmãos, entre os falsos irmãos, perigo entre os gentios, perigo entre os judeus. E ele vai falando que passou fome, nudez, passou por jejuns, teve sede. Ele disse: além de pesar sobre mim o cuidado por todas as igrejas. Mas esse Paulo que padecia tudo isso, na primeira carta aos Coríntios 15, ele diz: dou graças a Deus porque eu sou quem eu sou. Um homem satisfeito, irmãos. Dou graças a Deus porque eu sou o que sou. Paulo diz: eu tenho prazer nas aflições por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco é aí que eu estou forte. Porque participando com ele das suas aflições, eu também participo com ele da sua glória. Paulo, diante do rei Agripa, acorrentado, começou a pregar. Ele estava tão eloquente falando de Jesus. Teve um lá que disse: as muitas letras estão fazendo ele delirar. Agripa disse: por pouco tu me queres persuadir a fazer-me cristão. Paulo diz ao rei, ele acorrentado lá embaixo, dizendo para o rei, em toda a sofisticação em que ele estava, Paulo diz: quisera Deus que pelo muito ou pelo pouco tu fosse como eu sou. Como quem diz: a minha vida é melhor do que a tua, com todas as tuas regalias, e eu concorrente, a minha vida é melhor do que a tua. Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. É essa experiência que leva para o céu. O céu não vai ser lugar de gente que está com a cabeça cheia de teologia e o coração vazio, não. O céu não vai ser lugar, irmãos, de pessoas indiferentes, não. O céu vai ser lugar de pessoas cujo coração estava fervendo por Jesus, dedicado ao Senhor, que se alegram em Deus, que nasceram de novo, que tiveram uma experiência poderosa e transformadora com Deus. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por tão grande salvação, pelo Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que o Senhor traga arrependimento e fé, decisão, que pessoas hoje aqui, meu Pai, sintam a gravidade do seu pecado, abominem-se no pó e na cinza, e que recebam Jesus, que o chamem para as suas vidas, para que possam ter a experiência de nascer de novo, para que tenham o testemunho do Espírito em seu espírito de que são filhas de Deus. Transforma vidas hoje, muda corações, assegura perdão pelo sangue de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu pergunto se há alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida ao Senhor Jesus. Levante sua mão e nós vamos orar por você. Se você está desviado, quer se reconciliar com Deus, tome a sua decisão nessa noite. Levante sua mão e nós vamos orar pela tua vida. Você que quer aceitar a Cristo, você que estava longe, quer se reconciliar com o Senhor, levante sua mão.
ou se apresse mais do que eu, saia do seu lugar e venha aqui à frente, e nós vamos orar por você. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vamos orar pelo nosso amigo que está aqui. E se houver mais alguém que queira render sua vida a Cristo, queira se reconciliar com Deus nessa noite, saia do seu lugar e venha, entrega a tua vida a Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra foi exposta e pregada, que ela produza seu fruto muito além deste dia, desse momento. Que pessoas que ouviram guardem seus corações, que aqueles que ouvirão, meu Deus, por outros veículos sejam alcançados. Olha, meu Deus, para este jovem que chegou agora mais próximo ao final, que o Senhor, meu Pai, possa, meu Deus, trabalhar no seu coração, na sua vida, trazendo, meu Deus, a Ti, Senhor, trazendo ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, para que o Senhor possa quebrar todos os laços, lhe trazer perdão para os pecados, lhe trazer, meu Deus, libertação, para que possa, meu Deus, ter uma nova vida em Cristo Jesus. Nós rogamos estas coisas e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Podeis assentar, irmãos. Podem se assentar. Nós queremos avisar